Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Estamos aqui hoje com uma aula introdutória sobre a reprodução humana. Então hoje nós vamos falar brevemente sobre a reprodução humana, sobre as principais diferenças, entre o homem e a mulher. Então vem comigo, vamos aprender um pouquinho aí sobre a reprodução humana. Todos os seres vivos vão ter aí um tempo de vida limitado. Isso faz com que os seres vivos e os seres humanos, não diferentes, passem por processos de reprodução para assegurar a manutenção da espécie no planeta. E para que isso aconteça, é necessária a transmissão das características hereditárias para as nossas descendências. Para que isso ocorra, nós precisamos então que exista a reprodução. Então a reprodução é uma característica típica de ser vivo e também de nós, seres humanos. Do ponto de vista biológico, que é o que nos importa, o objetivo do ato sexual é fundir dois grupos de informações genéticas, um feminino e o outro masculino, para formar um novo ser que seja geneticamente diferente de seus pais. Então, do ponto de vista biológico, a importância do sexo é a reprodução. E para você, qual seria a finalidade do sexo aí do ponto de vista biológico? Coloque aí nos comentários, dê a sua opinião. A partir de agora nós vamos aprender um pouco sobre o sistema reprodutor humano, continuando o estudo aí da reprodução humana. E olhando para essas duas figuras, vamos tentar responder aqui essas perguntas. Aliás, essas perguntas aqui nós iremos responder, mais adiante. Qual é o órgão masculino que produz o espermatozoide? E aí, qual é o órgão masculino que produz espermatozoide? Se você sabe, dá uma paradinha no vídeo, vai lá e coloca no comentário qual o órgão masculino que produz espermatozoide. E quais são os órgãos femininos que produzem os óvulos? E aí, quais seriam os órgãos aí femininos, ou o órgão feminino que produz óvulos? E o que acontece, quando ocorre o encontro dos gametas, ou seja, a união do óvulo com o espermatozoide? Com isso vai formar o quê? O que é originado a partir, do encontro dos dois gametas, do óvulo e do espermatozoide? E aí, você sabe? Se não sabe, nós vamos aprender a partir de agora, então. Nós vamos responder essas três perguntas aqui com o decorrer dessa aula. Então vamos aprender um pouquinho sobre o sistema reprodutor feminino, também conhecido como aparelho reprodutor feminino. O sistema reprodutor feminino vai ser formado por quatro principais partes. Número 1 são os ovários. Olha só, os ovários são responsáveis aí pela produção dos hormônios sexuais da mulher, a progesterona e o estrogênio. Além disso, os ovários também produzem os óvulos, tá? Os ovários são responsáveis por produzir também os óvulos. Depois nós vamos ter as tubas uterinas. Tubas uterinas vão ser dois tubos com aproximadamente de 10 a 15 centímetros de comprimentos que vão unir aí os ovários ao útero. Então a mulher tem dois ovários e duas tubas uterinas e um útero. E a partir disso, o óvulo amadurece e sai do ovário e penetra na tuba uterina. Então, o óvulo vai ser produzido dentro dos ovários, vai amadurecer e vai ser lançado, amadurecido dentro da tuba uterina. E nessa tuba uterina, esse óvulo vai chegar até o útero. O útero é um órgão muscular oco que, com uma grande elasticidade, parecido com uma pera. A sua principal função é acomodar o feto até o nascimento do bebê. Então é dentro do útero
que ocorre a fixação do óvulo que foi fecundado, ocorrendo um processo chamado de nidação, formando o embrião, e dentro do útero vai ser formado o feto, o bebê, até o seu nascimento. E o nascimento ocorre por uma abertura por um canal chamado de vagina. A vagina vai servir tanto para o nascimento do bebê, quanto é também o órgão sexual feminino, tá? Que vai atuar como um canal que faz a comunicação aí do útero com o meio excretor. Ele possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento e 2,5 cm de diâmetro. A vagina, assim como o útero, também tem uma grande capacidade de dilatação. Durante, né, o parto, ela vai se dilatar, né, pela produção de hormônios, vai fazer com que ela se dilate, permitindo a passagem do bebê durante o parto normal. Agora vamos falar um pouquinho do sistema reprodutor masculino. Ele vai ser um pouquinho mais complexo, vai ter mais partes, tá? Então nós temos aqui 6 principais partes do sistema reprodutor masculino. Os testículos, que são as 2 glândulas em formato oval, que estão situados na bolsa escrotal. Bolsa escrotal ou saco escrotal é aquela bolsa de pele que armazena os testículos. Dentro dos testículos tem uma parte chamada de epidídimo, que são canais alongados que se enrolam e recobrem posteriormente a superfície dos testículos. É aqui dentro desse epidídimo que vão ser produzidos e liberados os espermatozoides. Então, os espermatozoides são produzidos nos testículos, dentro do epidídimo. Além disso, né, esses testículos também produzem aí hormônios sexuais masculinos. Os meninos vão ter aí como órgão reprodutor o pênis. O pênis é um órgão cilíndrico externo que possui aí 2 tipos de tecidos: o tecido cavernoso e o tecido esponjoso. Através, né, do pênis vão ser eliminados a urina, que tem então a função excretora, e o sêmen, que vai ter a função reprodutora. Esse tecido cavernoso e esponjoso, eles vão ser enchidos de sangue, por isso fazendo com que o pênis fique erétil durante a estimulação sexual ou ato sexual, tá? Então é muito importante lembrar, né, desse tecido do corpo cavernoso, tecido esponjoso aqui, né, do pênis. E lembrar também que ele tem 2 finalidades: a reprodutora, a função reprodutora, e a função excretora, tá bom? O homem também vai ter aí no sistema reprodutor a próstata, que é uma glândula localizada abaixo da bexiga, que é responsável por produzir o líquido prostático, que é uma secreção clara, fluida, que vai compor o esperma, que vai ter funções também reprodutivas. E vai ter também a vesícula seminal, que é formada por 2 pequenas bolsas localizadas atrás da bexiga, e a sua função é produzir um líquido seminal. E vai ter aí o canal deferente, recebe o líquido seminal originado aí da vesícula seminal. E não está colocado aqui, né? Fugiu aqui, tem a uretra, né? Que é a saída, o canal de saída por dentro, né, do pênis, por onde sai tanto a urina quanto o sêmen, né? Então tem a uretra que fica dentro do pênis. Depois que ocorre ali o ato sexual, ocorre a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ocorre um processo chamado de nidação. A jornada até a fecundação pode durar de 12 a 48 horas, né, antes que o espermatozoide se morram, né, dentro do corpo da mulher. Então, de 12 a 48 horas, se o espermatozoide, um espermatozoide alcançar o óvulo, se esse óvulo estiver disponível, vai ocorrer a fecundação, e depois da fecundação ocorre a nidação. Uma vez, né, atravessando o muco cervical, sobem pela superfície interna do útero até as tubas uterinas.
né? Então o espermatozoide vai ser lançado aqui na vagina e vai subir, né, pelas tubas uterinas em busca do óvulo, sendo que geralmente apenas uma das tubas uterinas contém o óvulo e apenas um espermatozoide vai alcançar e fazer a fecundação. Menos de 1.000 espermatozoides entre milhões conseguem chegar até as tubas uterinas e apenas um consegue fecundar o óvulo. Então são milhares, milhões de espermatozoides lançados. A grande maioria deles morre dentro da vagina ou dentro do útero. Menos de 1.000 espermatozoides conseguem subir as tubas uterinas e apenas um vai conseguir fecundar o óvulo. A presença e o crescimento do feto e da placenta determinam um conjunto de fenômenos adaptativos, físicos, hormonais e bioquímicos no organismo materno. Na gravidez vai ocorrer um aumento de todos os hormônios e ainda vão surgir outros hormônios. O volume da massa uterina aumenta e determina assim o aumento do tamanho da barriga, né? E as adaptações posturais maternas também ocorrem. Ocorrem também mudanças no metabolismo energético e de sais minerais, né? Ocorrem essas alterações em decorrência da gravidez. Então, os processos reprodutivos são basicamente três: a relação sexual, a fertilização e o desenvolvimento embrionário, o desenvolvimento do embrião. Que nós temos estágios da gravidez, a primeira de 1 a 10 semanas após a fecundação. Então surge um ser único, né, que cresce em altíssima velocidade por divisão celular, né, e aqui é chamado de embrião. O bebê é apenas uma bolinha de células. Da 11ª à 20ª semana, nesse período o sistema do bebê termina de se concluir, ficando semelhante a um recém-nascido. Então, da 21ª semana à 30ª semana já começam a formar aí os ossos do ouvido interno se formam e a audição já está em adaptação. Da 31ª à 40ª semana, agora o bebê ganha peso e altura, né? Então ele cresce, se desenvolve, tá? E faz com que o corpo da mãe aumente ainda mais a barriga, né? E acaba de se preparar para o parto. Então, durante da 31ª semana à 40ª semana, o corpo da mãe também vai se adaptando cada vez mais para o parto. A contracepção ou controle de natalidade é um regime de uma ou mais ações ou medicamentos de métodos a prevenir ou a reduzir a propensão de uma mulher a engravidar. Essas ações, também conhecidas como os métodos anticoncepcionais, são fundamentais hoje em dia para evitar a superpopulação, né? O aumento desequilibrado da população. Porém, esses assuntos e outros assuntos, né, nós iremos tratar em uma aula posterior. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de deixar seu like, seu comentário, de se inscrever se ainda não se inscreveu. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.